Bem-vindos a todos, bem-vindos, aqui é o seu anfitrião Dani H. Como vocês podem ver, estou acompanhado do analista geopolítico e jornalista Pepe Escobar. Muito obrigado novamente, Pepe, por se juntar a mim hoje meia-noite na Tailândia. A todos. Bem, há um pouco de confusão. Obrigado a todos que ficaram e todos que se ajustaram ao atraso de uma hora. Muito obrigado, mas estamos aqui agora. E vamos começar imediatamente. O tempo é essencial aqui, Pepe. Que tal começarmos com o Iêmen 1? Você estava lá e há muitas atualizações para chegar ao Nova York. Sim, eu carrego o Iêmen comigo em todos os lugares. O New York Times, Pepe, acaba de sair com um artigo bombástico falando sobre como os Estados Unidos estão queimando munições. Mais de 200 milhões. Disso lá o custo de Trump. Agora a guerra de Donald Trump no Iêmen está chegando a mais de $1 bilhão em apenas algumas semanas. E é claro que havia isso. Que eu quero seu comentário, porque o New York Times diz que que então o novo New York Times diz que isso não está funcionando, que Ansarallah, outros como são chamados, eles ainda estão atirando em Tel Aviv drones, mísseis balísticos ainda há em peças no Mar Vermelho e áreas vizinhas com os Estados Unidos e até mesmo Donald Trump aqui, embora eu não vou mostrar o vídeo real porque é bem horrível e Wikileaks que Masal bombardear uma reunião tribal aqui durante o dele diz destacado, eles nunca mais afundarão nossos navios, o que me parece, Pepe, indicar que o que Assur está fazendo está funcionando. Então fale sobre o que está acontecendo aqui com esse conflito, neste conflito contra o Iêmen, essa guerra no Iêmen. Como Onsela está revidando, qual é a situação da sua avaliação agora? Vamos começar. Esta é uma bomba Trump. Este é o fragmento de uma bomba Trump que eu coletei no hospital em construção que CENTCOM bombardeou em Seda, noroeste do Iêmen, 2 dias antes de chegarmos lá. Chegamos lá em uma quarta-feira, era o 25, se não me engano, e esse bombardeio foi 2 dias antes. Bem, a resposta curta para sua pergunta é que o CENTCOM não tem a mínima ideia do que eles estão bombardeando. Enquanto eu estava lá e depois que eu parti, especialmente no fim de semana depois que eu parti, nos dias seguintes eles estavam bombardeando uma mistura de hospitais em construção, prédios residenciais em Sanaa e Assada, alguns muito perto do centro da ação, ou a cidade velha em Sanaa, por exemplo, a menos de 2 quilômetros de distância. Horrível instalação de gerenciamento de água no porto de Roda, que priva pelo menos 50 mil iemenitas de água potável, e montanhas no noroeste do Iêmen. Eles não têm absolutamente nenhuma ideia do que eles estão bombardeando. A única coisa que o CENTCOM imagina é que sob essas montanhas há armazéns de mísseis para Ansarallah. Na verdade existem, mas eles não sabem onde, qual montanha, e é uma vasta área. E quando eu estava viajando, quando o avião decolou de Sanaa e nós estávamos voando pouco sobre as montanhas pelo Mar Vermelho, e então voamos sobre o Vermelho Mar e depois de volta às montanhas do noroeste do Iêmen, perto da fronteira com a Arábia Saudita. É uma paisagem absolutamente extraordinária. Linda, você absolutamente linda, mas dura, montanhas cruas onde você tem acesso a ela como aqueles lutadores ancestrais. Não se esqueça dos primeiros exércitos da conquista islâmica. A maioria
deles eram iemenitas e eles eram comandados por iemenitas, então eles conhecem o terreno muito bem e eles sabem onde esconder sua mais recente tecnologia de mísseis e o CENTCOM não tem absolutamente nenhuma ideia de onde tudo está, e mesmo em uma questão muito simples de inteligência real no solo, eu acho que eu disse a você, Dani, em nosso público e em outros podcasts que no everybody uses dumb phones. So everything is literally untrackable. Noroeste do Iêmen não há internet, essencialmente todo mundo usa telefones burros. Noroeste do Iêmen não há internet, essencialmente todo mundo usa telefones burros. Noroeste do Iêmen não há internet, essencialmente todo mundo usa telefones burros. Então tudo é literalmente intratável e eu confirmei com os superiores de Ansarallah. Ansarallah nunca usa coisas como iPhone ou você sabe tipo de dispositivo similar, então não há como fazer triangulação como os americanos costumavam fazer no Afeganistão, por exemplo, onde eles estavam encontrando alvos o triangulando. Chamadas telefônicas, isso não vai acontecer no Iêmen, então o nível de inteligência no solo pelo CENTCOM em Iêmen é menos que zero. Literalmente, a única possibilidade que eles têm de ter uma possibilidade de inteligência no terreno são espiões sauditas, mas então chegamos aos fatores culturais. Um espião saudita está tentando se aproximar da liderança militar de Ansarallah, falando com sotaque saudita e linguagem corporal e tudo o que você sabe, ele estará em questão de 30 segundos, eles sabem que esse cara não é um IE, a mesma coisa que aconteceu no Afeganistão com o Sukhoi na inteligência terrestre disfarçada de Pashtuns, absolutamente fora de questão. Então é isso que estamos tendo bombardeio cego pela CENTCOM e as vítimas são civis, assim como aquela reunião tribal, antes da ajuda, que obviamente qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, obviamente não estamos falando de operadores militares americanos saberiam que esta é uma reunião tribal como os iemenitas fazem em todos os lugares e sempre há um cara no meio se dirigindo ao oval ou ao círculo ou ao oval das tribos locais, cara, então é para onde isso está indo e vai ficar muito mais feio porque aquela o Fox News ou o que quer que seja com uma tatuagem escrita Kafir infidel em um dos braços está dizendo que eles vão bombardear o inferno fora dos Molotons, você sabe, esse até que um reino venha, então temos esses palhaços conduzindo uma guerra completamente absurda ou não provocada ilegal como de costume, é claro, apenas para defender os sionistas e aquela coisa que apareceu no Salão Oval ontem, poderíamos identificá-lo como criminoso de guerra psicopatológico e escológico genocida número 1 recebido com honras no Salão Oval por um facilitador do genocídio, a propósito, e um criminoso de guerra menor no momento quando se trata do Iêmen. Então isso dá a todos vocês uma visão geral da verdadeira face do Ocidente. Eu nem estou dizendo coletiva porque ele não existe mais, porque Trump basicamente destruiu o que restava da Europa, então o Ocidente. O você sabe entre vírgulas agora é o eixo sionista, os Israel, e é isso que eles fazem, e eles vão para a decapitação, e isso é algo que nós vamos discutir neste show. Chegaremos ao fundo disso, de fato, porque essa obsessão com decapitação é o que está movendo essa guerra surrealista absolutamente absurda contra o Iêmen com base no exemplo israelense, onde os israelenses conseguiram convencer o Beltway e todos os machados sionistas, de fato, que sua campanha de decapitação contra o Hezbollah foi bem sucedida e basicamente eliminou o Hezbollah da imagem. Não aconteceu. Está em um processo de reconstituição, como eu vi por mim mesmo quando estava no Líbano no
mês passado e a nova liderança é extremamente competente e eles estão se rejuvenescendo para aplicar um termo de simping e eles estão de volta e logo estarão de volta e se Israel tentar algo mais hardcore contra o Hezbollah, a resposta será enorme e no caso do Iêmen é ainda mais complexo. Eu sei que não é como se os 9 dias que passei no Iêmen não fossem suficientes para ter uma visão geral definitiva de como o Iêmen funciona, como Ansarallah funciona, como o governo funciona, mas eu acho nós tínhamos uma imagem muito boa considerando que em sua imensa generosidade e clareçura de espírito e clareza moral e não tendo nada para a música. Basicamente ver de nós que temos nós tínhamos acesso a qualquer coisa que quiséssemos. Exceto é claro quando queríamos visitar e eles disseram olha é a condição. As condições de segurança são terríveis não podemos arriscar levar você para eles estavam mais preocupados conosco do que com eles mesmos e é verdade enquanto estávamos lá estava sendo bombardeado literalmente todos os dias e continua a ser bombardeado todos os dias. E mas quando você fala de todos de Ansarallah digamos, conselheiros ou vamos dizer alguns da eminência graxa você sabe a grande eminência. Em torno de Ansarallah deles eu tive a oportunidade de falar com ele no dia antes de eu partir e foi quando ele me disse apenas espere ainda temos algumas surpresas. E você sabe essas surpresas quando os americanos são confrontados com eles vai ser humilhante para dizer o mínimo e claro falar com os membros do Alto Conselho Político e tudo isso todo estrutura de sua luta para defender a Palestina e o fato de que eles acreditam totalmente no que estão fazendo e são apoiados por praticamente toda a população do Iêmen, incluindo as áreas que não são controladas pelos Houthis, que seriam os desertos a leste, sudeste e até mesmo na cidade de Aden, no sul, que tem um governo fantoche basicamente sentado em um hotel 5 estrelas em Riad controlado pelos sauditas e pessoas que vêm de acadêmicos que vêm de Aden e de Aden da Universidade de Aden no passado, eles estavam dizendo, olhe, a cidade está muito, muito triste como um todo, as pessoas deixaram todos que de certa expressão e os principais comerciantes acadêmicos etc. profissionais liberais que eles deixaram a cidade é uma casca do passado. Eles sabem que estão sendo governados por uma espécie de governo fantoche e a atmosfera é muito, muito deprimente, então, mesmo incluindo Aden, a popularidade de Ansarallah está fazendo para defender o Iêmen como um todo, porque eles colocam isso em perspectiva. Não é só agora que Ansarallah está defendendo o Iêmen do resto do império, este é o 10 anos de guerra em andamento iniciada por essa coalizão liderada pelos sauditas com os emiradenses a bordo também 10 anos atrás começando em 2015 nós estávamos lá nós por acaso estávamos em Seda praticamente no 10º aniversário do início do primeiro ataque contra o Iêmen por esta coalizão então eles têm 10 anos de experiência lutando contra os sauditas bombardeios munições americanas. Britânicos na verdade uma grande parte da UE também a UE está totalmente envolvida na guerra contra o Iêmen pelos últimos 10 anos também então eles têm experiência no assunto e agora é claro eles sabem que eles são os únicos no terreno que estão realmente fazendo algo contra os genocidas israelenses então isso gera um consenso que é absolutamente nacional. E inclui a diáspora iemenitas também eu conversei com muitos iemenitas que voltam os iemenitas são grandes viajantes eles vão e voltam em todos os lugares com o nordeste da África aqui no sudeste da Ásia você encontra iemenitas aqui na Tailândia em Malásia na Indonésia em todos os lugares, então é um consenso e Ansarallah está
trabalhando para eles. Sua luta. Sua luta espiritual e luta militar também é sua luta. Como os americanos podem vencer uma guerra contra esses guerreiros experientes e íntegros que, além disso, tem, eu diria, hardware e software militar muito respeitável que eles estão usando com o máximo efeito. Aí está. Então o que temos do outro lado? Temos Exat dizendo essas macaxês. E você tem, eu realmente quero tocar esse Pepe, se possível. Porque, como você estava dizendo, o Iêmen tem essa capacidade militar. Todos os dias, eu sigo as fontes da mídia, Al-Mayadeen e outros que relatam o que o Iêmen está fazendo, os mísseis balísticos que estão sendo disparados contra Israel, os confrontos que o Iêmen está tendo por drones, por mísseis hipersônicos contra os destroyers dos Estados Unidos todos os dias. Isso está acontecendo, mas ainda assim você tem Pat Eggst aqui. Isso foi durante a reunião de Netanyahu. Uma coletiva de imprensa foi cancelada. Veja bem, mas eles tiveram essa discussão muito estranha na Casa Branca. Aqui está o que Pat Eggst teve que dizer, que você tem feito referência a Pepe. 3 semanas para os outros e está prestes a piorar. Tem sido uma campanha devastadora, seja instalações subterrâneas, armas, fabricação, bunkers, tropas a céu aberto, ativos de defesa. Não vamos ceder, e é só para ficar mais implacável até que os outros declarem que vão parar de atirar em nossos navios, e fomos muito claros com os iranianos. Também eles não devem continuar a fornecer apoio aos outros, e essa mensagem foi deixada muito clara. Então temos muito mais opções e muito mais pressão para aplicar, e sabemos porque vemos os relatórios o quão devastadora esta campanha tem sido neles. Então, Pepe, ele ao menos acredita no que está dizendo. Eu não entendi o elogio do homem forte. Exatamente, ele não estava mostrando os músculos com o Kafiru. Sua reação, esse cara é tão patético que estamos perdendo nosso tempo falando sobre ele. Na verdade, ele nem sabe o que está dizendo, e ele está dizendo, obviamente fora de você, um comunicado de imprensa que ele acabou de ler. O relatório do comunicado de imprensa que lemos antes de ele entrar no oval. Você sabe, devastador. Oh merda, definitivamente não tente convencer os UTs que o que eles estão fazendo é devastar tropas em campo aberto em Saraba. Nunca tem tropas em campo aberto em lugar nenhum. Não é assim que eles funcionam. Este é um movimento de gorilas. Tudo está escondido, tudo é subterrâneo, e eles nunca se mostram em campo aberto, você sabe. Alguns dias atrás ele disse que dizimamos a liderança. Outra besteira, eles estão todos lá, começando com Yayazi, que seria o alvo número 2. Alvo número 1 seria Abdul Malik Alut. Alvo número 2, o Yahazari. Quem importa quem desafiou os americanos em 45 minutos. Visitou em nosso hotel em Sanaa. Quando ele entrou no quarto, eu disse, oh meu Deus, ele é louco. Ele sabe que ele é alvo entre 2 e 1. Então eles vão bombardear este hotel. Obviamente eles sabem onde ele está. Não, claro que não. Ele usa telefones idiotas. Ou eles sabem como circular em Sanaa. Você não vê um relatório de um único oficial Ansarallah ou superior morto por esses bombardeios em Sanaa ou em Seda, que é o local de nascimento de Assur. Então tudo o que Rex diz nem se qualifica como besteira. Sim, sim. E é simplesmente incrível. Quero dizer, é difícil até mesmo manter uma linha reta. Porque os Estados Unidos estão falando sobre Pepe agora. Será um dia muito ruim para o Irã se o Irã não capitular aos Estados Unidos. Exatamente, é aqui que chegaremos assim. Sim, Iêmen. Sim, Iêmen. Talvez possamos fechar sobre o Iêmen. Aqui, Pepe, seus comentários sobre essa capacidade que o Iêmen tem de fazer isso, porque Exat está dizendo que eles estão destruindo tudo. Você sabe, onde ouvimos isso antes? Ouvimos isso de todas as maneiras. Eles estão destruindo tudo. Eles estão destruindo
As armas, eles estão destruindo os sistemas de defesa aérea e, no entanto, você pode verificar qualquer relatório em qualquer lugar que esteja realmente cobrindo isso e você vê o Iêmen disparando mísseis balísticos, disparando seus drones e agora, todos os dias, os destroyers dos Estados Unidos e, em seguida, o próprio Trump. Esse tweet foi simplesmente incrível, onde ele diz que eles nunca mais afundarão nossos navios e talvez isso seja um lapso freudiano ou talvez seja apenas a verdade é que eles não relatam. Então seus últimos pensamentos sobre esse pivô, se isso for um lapso freudiano ou dane isso. É extremamente sério porque nós temos discutido entre nós. Por um bom tempo certo eles estão atacando o complexo USS Truman todos os dias com mísseis balísticos e drones. Algo deve ter acontecido, mas não há silêncio absoluto do Pentágono e é claro que continuará a haver e os outros não nos trazem nenhum detalhe e não há imagens conclusivas também. Então estamos no meio de um enorme vazio negro em termos do que realmente está acontecendo no Mar Vermelho, certo? A única coisa que temos são os efeitos do bombardeio. Alguns deles nós vimos com nossos próprios olhos em Sanaa e Seda quando estávamos lá. E alguns nós vimos com as imagens, por exemplo, da destruição da instalação de gerenciamento de água na instalação no porto de Ida, que esse não há mais nada. O que realmente está acontecendo no Mar Vermelho é um mistério absoluto. E muito, muito importante o Daniel e essas pessoas, o Ansarallah, eles não mentem. Mentir para eles é literalmente um pecado, eles só contam fatos e esperando não tem fatos, eles não contam nada e claro, em termos de segredos militares, eles não vão falar sobre seus segredos militares para estrangeiros, por exemplo, mas eles eram inteligentes e sofisticados o suficiente para, no meu caso, me dizerem pelo menos 2 a 3 ocasiões muito, muito preciso e pessoas muito importantes que eles têm seus próprios canais privilegiados de comunicação com a Rússia e a China e podemos imaginar o que isso significa em várias camadas, incluindo assistência militar. Eles nunca falaram sobre o Irã ajudando-os agora porque agora o Irã não está ajudando-os com nada. O Irã está concentrado em uma ameaça absolutamente existencial contra a República Islâmica que poderia vir de Israel, nós de qualquer maneira que eles vejam a qualquer momento agora, e isso é refletido por Ayatollah ordenando alerta máximo para as Forças Armadas do Irã e o IRGC está em alerta máximo há algum tempo agora. Então esses são os fatos, isso é tudo o que é baseado na realidade, não é fantasia como no caso de hackeado e no caso do presidente dos Estados Unidos, uma mentira descarada. Ele mentiu sobre um crime de guerra em público, que é essa associação de reunião tribal sendo um bando de terroristas. Isso é muito, muito sério. Então é aqui que estamos no momento. Eles estão transformando uma guerra que eles mais ou menos inventaram em um cochilo. A evidência agora está publicamente disponível para todo o planeta em um circo, mais uma vez, em uma narrativa, em um reality show onde você sabe que eles controlam o enredo, eles controlam a narrativa para que possam inventar qualquer reviravolta na trama que quiserem e vendê-la para o resto do mundo, e é uma mentira após a outra e continuará sendo assim do ponto de vista de Ansarallah. O governo é outros, eles são, você sabe, como se você tivesse esses guerreiros ancestrais da Arábia do Sul reagindo de uma maneira muito zen. Isso não nos afeta, você sabe. Continuamos a fazer o que estamos fazendo bem, isso é o que eu queria assistir, sim, bem. Havia esse comentário final que eu gostaria de você, Pepe, sobre a abordagem aqui, porque eu vi, por exemplo, contas do Iêmen e Ansarallah como no X, por exemplo, eles postaram vídeos muito borrados, muito diferentes, você sabe, borrados.
talvez granulados, de navios de guerra dos Estados Unidos explodindo e então dizem que são eles sendo atingidos, mas como você disse, é verdade, não temos muita confirmação e como o YAF enquadra isso é que a operação foi bem sucedida, é isso que eles dirão que a operação foi bem sucedida. Sucesso, é por isso que você acha que é uma questão de diplomática, tipo de etiqueta, é uma questão tecnológica, talvez dificuldades em ser capaz de espalhar essa mensagem ou há algo mais. Eu não estou entendendo sobre o porquê essas imagens não são mais amplamente vistas porque parece que sim, se o aeroporto de Ben Gurion está sendo fechado a cada 2 dias, se os navios de guerra dos Estados Unidos estão tendo que recuar, o que é bem óbvio agora que há um efeito, mas não sabemos o efeito, então o que é o que explica a abordagem do Yavon? Aqui. Veja, esta é uma pergunta muito boa porque eles não são como o Hezbollah. Por exemplo, onde eles vêm com comunicações muito sofisticadas após uma operação com muitos detalhes, etc. Isso tem a ver com algo que estou tentando chegar ao cerne da questão, que é uma atitude do Iêmen, que é algo entre o muito direto ao ponto, mas ao mesmo tempo com um certo swing de unire. Ou não se importando muito se houver contratempos, por exemplo. É cultural, estou fascinado porque é muito diferente de qualquer outra pessoa, incluindo no mundo árabe, e aponta para um grau de autoconfiança que é muito, muito alto, confiança em suas capacidades militares, que é que eles estão absolutamente confiantes de que têm muito bom, que, a propósito, desenvolvido indigenamente e isso é verdade porque isso é algo que eu consegui rastrear o Continuum desde os tempos de o MAU e o URSS até nova geração, então eles têm, você sabe. Historicamente eles sabem como produzir bons equipamentos militares e, claro, eles tiveram interações com engenheiros russos, engenheiros chineses, engenheiros iranianos, físicos e tudo isso, e eles aprendem rápido e, além disso, eles sabem como improvisar, essa é outra característica que encontramos entre nossos amigos Bashar no Afeganistão, por exemplo, então, é uma mistura cultural fascinante de, ok, esses são os fatos. Mas você não está obtendo todos os fatos e não estamos interessados em contar todos os fatos, cabe a você julgar o que realmente aconteceu, é como se eles estivessem desafiando todos nós a dizer ok, o que realmente está acontecendo no Mar Vermelho, não vamos contar tudo a vocês, cabe a vocês tentar terminar o quebra-cabeça. Você sabe que é uma maneira fascinante de lidar com a coisa toda e eles não se sentem ameaçados, eles não se sentem intimidados, não importa o que os americanos vão fazer, jogue neles, isso não os intimidará e será muito difícil, antes de tudo, encontrar os líderes e fazer essa coisa de decapitação que impressionou tanto os especialistas do Beltway e, obviamente, encontrar os sistemas de lançamento móvel que eles esconderam naquelas montanhas gigantescas no noroeste do Iêmen. Bem, Pepe, agora vamos chamar nossa atenção para o Irã. Então, como você provavelmente está acompanhando, haverá conversas indiretas entre os Estados Unidos e o Irã, é assim que estão sendo enquadradas, sim, o ministro das Relações Exteriores de Oman, sim, e é. Vitko estará ausente em Oman, mas eu queria ter uma visão mais geral de um desenvolvimento sobre o qual sei que você tem escrito e que é que, você sabe, recentemente, representantes da Rússia, China e Irã estavam em Pequim sobre o nuclear, sobre as negociações nucleares relacionadas ao Irã. E também você tem a Rússia, China, quero dizer, a parceria estratégica Rússia-Irã.
sendo essencialmente impulsionada, em um ritmo muito rápido, por ambos os países, porque eu sei que a Duma estatal tem feito grandes avanços lá para que esteja em vigor. Então, Pepe, você escreveu este artigo e eu vou falar sobre todos por todos, Rússia, Irã e China. Fale sobre este momento em que estamos há um grande debate sobre o Irã e armas nucleares e tudo isso acontecendo entre analistas geopolíticos especialistas, mas também há esse quadro maior que você está chegando. Então vamos falar sobre isso. Fale sobre o que você escreveu sobre a Rússia, China e Irã e por que é tão importante neste momento, onde os Estados Unidos estão escalando em grande estilo em direção à guerra. Sim, a coluna foi publicada o que talvez uma hora atrás, antes da nossa conversa, quando eu escrevi. Havia duas informações que vieram depois, então eu enviei a eles duas extras. Eu espero que eles incluam. Eu não li a versão final, espero que eles incluam na versão final, que foi a decisão de finalmente ter negociações indiretas ou início de uma conversa em Oman, começando neste sábado entre o novo Metik ou novo Conto Vitkov. Uau, um dia você está vendendo imóveis, no dia seguinte você é conhecido. Fantástico. Somente nos Estados Unidos você pode fazer algo assim. E o Araghchi, ministro das Relações Exteriores iraniano, então essa informação veio no último minuto e muito importante. Nós ainda não sabemos, é claro, o que vai vazar da reunião que aconteceu em Moscou hoje. A propósito, eu falei na coluna sobre a primeira reunião, que foi bem discreta, não foi divulgada de forma alguma. Eu confirmei com fontes diplomáticas que por favor, não dê detalhes, e eles não me deram muitos detalhes, mas eles explicaram o que foi discutido e o que estava na mesa e o que essencialmente é o roteiro de, eu os chamo de Triângulo Primakov renovado. Muitos de vocês, nosso público, vai se lembrar que o Triângulo Primakov original, que foi a origem dos tijolos, enquanto a origem do tijolo na verdade era RAI, Rússia, Índia e China. Eles estavam tendo conversas já nos anos 90, na época de Primakov. Primakov era um grande fã desse julgamento de diálogo, essa tríade falando no mais alto nível. E então, quando o Brasil veio, virou tijolo e depois tijolos. Agora o Primakov verdadeiro triângulo de Primakov agora é o Irã em vez da Índia. Então a Rússia, a China e o Irã são o novo triângulo de Primakov, claro, porque eles são os três tijolos principais. Eu os considero os três mais importantes de todos os tijolos, porque eles estão basicamente começando a coordenar, você sabe, os alinhamentos da integração da Eurásia, se expandindo e se tornando, eu diria que a pedra filosofal para o novo mundo multipolar e multimodal. Eles se encontraram em Pequim há alguns dias para discutir em profundidade como eles vão organizar o diálogo em torno do acordo nuclear iraniano. Não se esqueça de que a Rússia e a China fizeram parte das negociações em Viena em 2015 que levaram ao JPOA. Lembro-me muito bem de que estava em Viena em 2015 para a reta final. Eu estava lá durante toda a reta final. Estávamos sendo informados pelos iranianos praticamente todos os dias. Éramos um pequeno grupo de independentes. Os americanos não tinham acesso a esses briefs e estavam chateados porque nós, 3 ou 4 independentes, tínhamos acesso a esses briefs. Eu estava falando com os russos como bem, porque na época eu estava escrevendo para a mídia russa e eu estava falando com os franceses porque, afinal, eu moro na França de vez em quando e, claro, eu tenho meus contatos diplomáticos na França e na época, todo mundo basicamente estava dizendo em diferentes níveis que os americanos estavam fazendo de tudo para basicamente adiar, assediar, destruir, desviar as
Negociações finais e queriam incluir no rascunho final um eu não mencionado, mais uma acusação direta do programa de mísseis iraniano e mesmo na época, até mesmo os europeus na época disseram: olha, mas isso não tem nada a ver com o programa nuclear iraniano. E os americanos no final, eles eram uma minoria, eles tinham que concordar, mas eles queriam na época fazer o que é uma das condições estabelecidas por Trump novamente. Agora, o Trump, não se esqueça de Trump, o homem que bombardeou o Japão. Um acordo que é ratificado pela ONU mais uma vez, muito, muito importante e agora ele quer seu próprio Japão ditando condições para o Irã e os outros membros do Japão, incluindo a Rússia e a China, tem que comprar com isso, isso nunca vai voar. Então tivemos muito, muito importante também, esta é uma reunião de tijolos, a primeira reunião em Pequim, alguns dias atrás, Rússia, China e Irã. O novo Triângulo de Primakov é um triângulo de tijolos e adivinhe o que aconteceu hoje. Em Moscou, o Triângulo dos BRICS novamente passou o dia em Moscou hoje, ok, refinando sua abordagem e sua estratégia para tentar neutralizar a demência americana. Antes da reunião, sexta-feira, indireta, sábado, desculpe, indireta, entre Arashi, o Ministério das Relações Exteriores do Irã, então há uma estratégia concertada pelos três principais tijolos, o novo Triângulo de Primakov, eles estão todos na mesa na primeira via do GCP negociada há 10 anos em Viena e eles estão tentando incutir alguma racionalidade em um processo que está saindo do controle por causa, é claro, das vibrações fora de controle do mestre do circo em DC ou Mar-a-Lago, dependendo de como você vê. Então, na coluna, tento apontar as diferenças entre as relações estratégicas entre esses três e o tratado que está acontecendo para ser ratificado pela Duma é uma questão de procedimento, já foi ratificado pelos iranianos, será ratificado pela Duma agora e é um tratado tratado de parceria estratégica entre o Rússia e Irã muito, muito importante, é a primeira vez na era moderna onde as políticas externas do Irã e da Rússia coincidem totalmente, eles estão indo na mesma direção ambos e a direção é para o leste. A política oficial russa está girando para o leste. Política oficial iraniana é chamada de olhar para o leste e leste significa o que a Eurásia como um todo, esqueça o oeste. Uma das principais razões pelas quais ambos chegaram à mesma conclusão suas políticas externas é, claro, o tsunami de sanções em ambos pelos Estados Unidos pela UE pelo Oeste coletivo. Então agora que eles veem o outro ataque frontal muito perigoso contra um deles, o Irã, que agora tem este tratado com a Rússia que não é uma aliança militar. Aliança militar. Eu tenho que enfatizar isso repetidamente, muito, muito importante. Não é uma aliança militar, não significa que repetidamente, muito, muito importante, não é uma aliança militar, não significa que Rússia vai se levantar e defender o Irã militarmente, não? Mas você se lembra de Putin falando sobre movimentos técnicos militares, ou propostas ou ações exatamente. Haverá ações técnicas militares da Rússia para defender o Irã no caso do Irã atacar, e isso está incluído no tratado. Especificamente, Pepe, você pode esclarecer também o que isso significa, porque isso é ainda mais profundo do que o relacionamento Rússia-Síria que derrubou a Síria.
Então, se o Irã solicitasse, precisamos de assistência com esta guerra que estamos passando, você está dizendo que a Rússia irá sim, é por tratado, pelo Irã, pode dizer, olha, por exemplo, há um iminente, há evidências de um iminente, ataque concertado de Israel, contra nós, há algo que você possa fazer para ajudar e os russos vão dizer, sim, nós temos, eles têm a melhor defesa antiaérea do planeta, eles podem transferir S-400S, eles podem transferir S-500S, até mesmo. Tudo é possível, eles podem emprestar alguns, você mega hipersônicos para o Irã tudo. É possível, certo? Então isso é parte do tratado o que, por exemplo, o Irã tem com a China não é uma parceria abrangente, não tem um componente militar e o que a China e a Rússia também têm é uma parceria estratégica abrangente, mas a justificativa chinesa para isso é absolutamente fascinante e o próprio ministro das Relações Exteriores chinês tem dito isso repetidamente e a última vez quando ele esteve na Rússia há alguns dias ele disse que o relacionamento entre nós é tão bom que nem precisamos de um tratado militar. O que é verdade você sabe é o mais próximo de todos. E vai o por todo você sabe nível de Ministério das Relações Exteriores para o nível pessoal entre ambos os líderes e muito importante adivinhe o que vai acontecer. Em questão de um mês a partir de agora aproximadamente em Moscou. O entorno do desfile do Dia da Vitória uma pessoa de cúpula de Xi Jinping e Vladimir Putin em Moscou. Que será, digamos, o segundo capítulo daquela famosa cúpula em 2023 eu estava lá, eu tive o privilégio de estar lá quando foi acontecendo, quando se no final quando Putin pegou o Maru, você sabe, para o adeus final antes de se entrar na limusine e ver, disse a Putin que estamos enfrentando mudanças que não víamos há 100 anos, esse foi o primeiro capítulo daqui. 1 month from now in Moscow, we're going to have the second chapter, and they're going to start analyzing in detail every Um mês em Moscou teremos o segundo capítulo e eles vão começar o analisando em detalhes tudo o que mudou nos últimos 2 anos e isso é muito, incluindo a agora séria possibilidade de um ataque absolutamente demente pelo eixo sionista dentro dos próximos meses, como todos nós sabemos que poderia ser, você sabe, o prazo é talvez o que setembro, então é nos próximos meses contra um membro do BRICS. E um dos membros do Triângulo Primakov que tem relações especiais com os outros dois, então você pode ver o quanto mais hardcore a situação está agora em comparação a 2 anos atrás e ao mesmo tempo você pode ver o grau de integração não só dos 2 caras do topo, o urso e o dragão, mas também o Irã também, e que você sabe o grande takeaway é esta primeira reunião em Pequim alguns dias atrás e a reunião hoje em Moscou para discutir especificamente como vamos organizar com o Irã uma abordagem racional para resolver a questão nuclear, mas a questão, Dani, e nosso público, não é o programa nuclear do Irã. Todos nós sabemos qual é a questão é Israel. Tentando provocar os Estados Unidos para irem à guerra contra a maior ameaça de Israel. Na Ásia Ocidental, Israel maior concorrente na Ásia Ocidental, é disso que se trata toda essa névoa de guerra ou nenhuma guerra sobre o programa nuclear é besteira, não. Tem nada a ver com isso e prova extra é aquela lista de gigantescas listas de condições que elas foram soletradas por Trump novamente esta semana no início desta semana, incluindo o Irã tem que basicamente cancelar o seu programa nuclear civil. Basicamente o destruir toda a sua
helping the axis of resistance as a whole. Obviously, Iran will never do Capacidade de mísseis e parar ou ajudar o eixo de resistência como um todo. Obviamente o Irã nunca fará nenhuma dessas três nunca. Então basicamente o que Trump está dizendo é que estou declarando guerra a você nos próximos meses e é isso que o novo triângulo de Primakov tem que lidar com. Ok, como vamos apaziguar esse mestre de circo descontrolado com algo que o é racional e ao mesmo tempo ele será capaz de entender que vai ser uma batalha difícil, vai ser muito, muito difícil. Uma possibilidade de ter, eu diria que uma solução racional seria o próximo telefonema de Putin Trump, o único líder no planeta, digamos que a galáxia, capaz de dizer a Trump: olha, esses são os fatos, essa é a realidade, estou tentando salvar sua bunda. Se você começar essa guerra, você sabe que vai perder feio e a guerra não vai ser só contra o Irã, nós temos o Irã de volta, então só Putin pode dizer isso a Trump. Para Trump imediatamente, é claro, em um muito Putin, ok, se há Arlokes, metáfora, sedução, passagens, etc. Como colocar isso seria talvez nossa melhor chance de prevenir um ataque dentro dos próximos meses, mas a situação é extremamente, extremamente séria e a seriedade é, eu direi que a revelação é que o triângulo dos três MacOS são duas reuniões praticamente seguidas apenas para discutir essa questão. Sim, sim, definitivamente se preparando para o pior e construindo essa base para resolver isso essencialmente como os líderes do que significa realmente conduzir uma diplomacia real. E você está certo, Pepe, o Irã realmente é muito sério. E aqui está o que Donald Trump tinha a dizer. Eu quero seu comentário sobre isso, em relação a essas chamadas negociações e o que vai acontecer, se elas falharem. Aqui vamos nós. Muitas pessoas acham que essas negociações não levarão a lugar nenhum porque os iranianos nunca desistirão. Eu acho que isso é um fracasso. Se a diplomacia falhar, os Estados Unidos, sob sua liderança, estão prontos para tomar uma ação militar para destruir o programa nuclear iraniano e remover essa ameaça. Eu acho que se as negociações não forem bem-sucedidas com o Irã, eu acho que o Irã estará em grande perigo e odeio dizer isso, grande perigo, porque eles não podem ter uma arma nuclear. Então, Pepe, eu queria que você comentasse sobre isso no contexto do que você acabou de dizer, porque parece que Trump e os Estados Unidos como um todo agora estão dizendo ok, o Irã é o elo mais fraco neste triângulo Primakov, sim, e é hora de tirá-lo. E como você disse em seu artigo, este é um ataque direto a todos os três. Isso é um erro de cálculo, no entanto. Quais são seus pensamentos sobre isso, caso isso ocorra? Porque teria um grande impacto e estou curioso para saber se você poderia explicar qual seria esse impacto na Rússia, China, Irã, nos Estados Unidos, na ordem mundial como um todo. Bem, a informação de que qualquer silo do Estado profundo, ok, essencialmente, a velha CIA, na verdade, não é CIA, atores que têm certa simpatia por Trump, a velha CIA do manequim de teste de colisão, a administração, a informação que eles estão passando para Trump sobre tudo, sobre as capacidades militares do Irã é que eles correm em resposta em caso de um ataque, o fato de que é um ataque a tijolos. Então os dois tijolos principais, China e Rússia, estarão atrás do Irã de várias maneiras. Ele está basicamente sendo alimentado com informações absolutamente baixas, menos do que zero, e obviamente não baseadas na realidade. Isso é o podemos esperar algo assim por causa dos imensos tentáculos do lobby sionista dentro do Estado Profundo e todos os silos que eles controlam dentro do Estado Profundo. E Trump, como Trump não sabe nada sobre o Irã, que você sabe, até mesmo um aluno da primeira série provavelmente sabe mais sobre a história do Irã do que ele compra
completamente ou inequivocamente e acriticamente especialmente e ele não deixa espaço para a diplomacia na verdade o enviando Witkoff para falar com Arashi. Nessas primeiras negociações indiretas. Ou lá podemos ver o por trás uma manobra de alguns estados árabes provavelmente. Até a Arábia Saudita que tem o ouvido de Trump sugeriu isso porque no caso de um ataque uma das primeiras vítimas será essa indústria energética saudita como um todo e se a saudita apoiar tal ataque para eles será mais do que devastador e eles sabem disso e os Amiratistas sabem disso e o Bahrein sabe disso e o Kuwait sabe disso você sabe todos eles sabem disso e obviamente são governos covardes e sabem que o Irã já lhes disse direta e indiretamente com todos os canais diplomáticos disponíveis, veja se você apoia um ataque, prepare-se, então. Nenhuma dessas informações está chegando a Trump também, ele está seguindo obstinadamente o manual sionista e o que tivemos nesta segunda-feira em Oval foi um dos acontecimentos diplomáticos geopolíticos mais repulsivos da era moderna, mais uma vez. Um criminoso de guerra genocida recebido como um herói por um facilitador de genocídio em ascensão. E um amigo genocida ao considerar o que poderia acontecer no Iêmen, é isso, você sabe, siga. O líder e quem é o líder no momento, um cara que deveria estar na prisão, comandando o governo genocida em Tel Aviv. Então, esta é a essência da diplomacia e das relações internacionais, como você a vê se desenvolvendo diante de nós, é mais do que triste, não é apenas repulsivo, para todos nós, temos que ficar desanimados. Como poderíamos chegar a esse ponto e ninguém diz uma palavra sobre isso, você sabe, ninguém com poder real fora desses dois, você sabe, isso é a normalização do absurdo total em termos de relações internacionais, então é por isso que fica perigoso porque nós temos esses atores irracionais teoricamente no controle, pelo menos da narrativa do NAR, a narrativa muda todos os dias porque a única coisa que eles fazem é fabricar narrativas e quando se trata do fato muito sério da possibilidade de uma guerra quente no oeste da Ásia envolvendo os Estados Unidos e uma grande potência do oeste da Ásia como o Irã, isso vai muito além de atacar os outros e olhe para os resultados reais dos Estados Unidos atacando os outros. Então prepare-se se você tentar fazer algo contra o Irã coisa mais louca é que nada disso cai na mesa do presidente dos Estados Unidos, aparentemente, absolutamente. Nada, é terrível, é assustador. Ou eles estão todos apenas ignorando isso. Pepe, eu queria seu comentário. Eles estão ignorando. É um bom ponto. Dani, eles estão naturalmente ignorantes. Porque eles são sua extrema arrogância, certo? Eles precisam ser acoplados com extrema ignorância, certo? E exatamente e quando dizemos que ignorância é ignorância de como o mundo funciona, como a realidade funciona e o outro como um todo. O outro pode ser o eslavo, o outro pode ser o chinês, neste caso, o outro é a antiga civilização persa. E o código de honra xiita. Coloque uma ou duas pessoas dentro do estado profundo que realmente estudem isso em profundidade. Você não os encontrará, é que a suprema arrogância do excepcionalismo, você sabe, gera palhaços como o, exceto e companhia. O Pepe, eu queria obter seu comentário final sobre este cenário porque o que
Você tem estado o em você sabe, essencialmente o inferindo é que você sabe que este triângulo de Primakov, a Rússia, a China, o Irã é o principal alvo aqui e nós vimos isso ao longo de todo o caminho, mesmo você sabe que temos o Irã, a grande história é a escalada da guerra dos Estados Unidos em direção ao Irã, mas é claro que mesmo com a Rússia nem mesmo está exigindo que as sanções sejam suspensas nos Estados Unidos. Não se movendo para levantar sanções nem estão se movendo para e isso é o que o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse. Ele disse que os Estados Unidos não estão se movendo para acabar com a Ucrânia neste momento e então você tem, é claro, a China, agora, tarifas de 104% estão sendo ameaçadas. Contra ela, um aumento do que já é, eu acredito, 50% mais, então você tem esses 104% certos, é para onde está indo se é China não capitular, o que eles não estão porque o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lenian, o que ele disse? Ele disse que lutaremos contra isso até o fim e a China não deu nenhuma indicação de que está mentindo sobre isso, então Pepe, dado que fim e a China não deu nenhuma indicação de que está mentindo sobre isso, então Pepe, dado que fim e a China não deu nenhuma indicação de que está mentindo sobre isso, então Pepe, dado que este triângulo de Primakov é o alvo aqui, você poderia descrever exatamente quais são as consequências do que Trump está fazendo. É que ele está empurrando-os para mais perto ou é que essas potências já estão se unindo e talvez você possa descrever apenas de que maneiras podemos esperar e ficar atentos, pois tudo isso, você sabe, conforme essas escaladas continuam. Bem, elas estão se unindo e o por um bom tempo agora. Agora temos o conjuntura geoeconômica e geopolítica ao mesmo tempo com o que eu chamei de tarifa Trump. Tite-se lado a lado com a ameaça de uma guerra ou um ataque quente ou uma guerra quente contra o Irã em termos de uma conjunção geoeconômica e geopolítica. Isso é tão volátil e tão incandescente quanto possível e não é por acaso que este é um novo capítulo do choque definitivo do século XXI que nem eu até recentemente eu estava chamando isso de NATO externo não. É NATO agora é o império nu por si mesmo e NATO do ponto de vista desta encarnação. Império nu é o não conta contra, é claro, a integração da Eurásia e você pode ler o triângulo de Primakov como todas essas camadas, você sabe. Integração da Eurásia ou liderança em tijolos e a Organização de Cooperação de Xangai. Corredores de conectividade o apoio do Sul global o girando para o leste olhando para o leste integração da Eurásia do oeste da Ásia ao sudeste da Ásia Sul da Ásia e a Ásia Central também, então esta é uma guerra do Império nu contra este, digamos, este conglomerado da Eurásia, de fato, e o ponto focal pode se tornar este ataque ao Irã se isso acontecer, ok. Existem saídas e o triângulo de Primakov, no momento, sua grande tarefa é provar ao mestre do circo que não é um pensador, ele não lê, a propósito, ele não lê livros, ele não lê história, ele não sabe muito sobre história, ele não sabe nada sobre antropologia, sociologia e então esqueça, você sabe, então tem que ser uma espécie de pechincha de bruxa no bazar de carpets, para provar a ele que seu acordo e o acordo que ele quer não vão funcionar e ele vai ter que ouvir o outro lado e o outro lado é muito racional e o outro lado não está tentando vender nada para ele, o outro lado está tentando dizer a ele, olhe para a realidade e então tome uma decisão realista. Então é aqui que estamos no momento, mas agora é um novo capítulo de uma possível guerra total de um império no bruto. O bestial para um nível de mito grego contra esse processo de integração da Eurásia personificado por esse novo
Triângulo Primacopo, os 3 tijolos. É uma loucura porque nós pensamos que teríamos um novo paradigma, uma nova narrativa com o fim da administração anterior do boneco de teste de colisão. E esse era o título do livro que publiquei ano passado, era os 10 da OTAN contra a Irásia até o fim da administração anterior. Esse era o paradigma. Agora o paradigma mudou completamente e não há mais paradigma porque o mestre de classificação do circo, ele está quebrando tudo. Ele é basicamente é um pombo louco destruindo o tabuleiro de xadrez por todo o lado, todo o espectro. E eu nunca começo guerras, cara. O que? Menos de 3 meses ele já começou uma, ele está jogando outra e ele não terminou a anterior, ele não terminou uma das guerras eternas. Ele abriu uma menor, se podemos chamar de menor. O que vai acontecer com a guerra do Iêmen? E ele está planejando outra grande guerra que ainda é uma guerra eterna. Mas esta é uma guerra eterna dos Estados Unidos, Israel contra o Irã desde o início da Revolução Islâmica. Então estamos em uma situação muito pior agora do que estávamos há 3 meses. Éramos felizes e não sabíamos disso. Bem, Pepe, o que é tão impressionante sobre isso também é que, na minha opinião, muitas pessoas acreditam que o chamado isolacionismo e protecionismo de Trump e tudo isso foi para se afastar da escalada, mas agora o que parece estar claro nas guerras, claro é que Donald Trump, eu acredito, representa uma vertente do que agora é uma grande parte do establishment político dos Estados Unidos que acredita que os Estados Unidos podem derrotar a Rússia, a China e o Irã por conta própria, da maneira que J.D. Vance fala com as tropas na Groenlândia, por exemplo. Ele literalmente diz: as marinhas da Rússia e da China precisam de nossa proteção, então podemos derrotá-los com você. É por isso que a Dinamarca está F. Você sabe. Então, você poderia falar sobre talvez essa ideia de que os Estados Unidos podem ir sozinhos para derrotar essas potências, porque há pessoas que acreditam que o Irã pode ser derrotado, a Rússia pode ser derrotada, a China pode ser derrotada pelos Estados Unidos com base no que eu acho que é a direção atual da política externa de Donald Trump e como ele está enquadrando tudo isso e como sua administração. Mais importante, todo o establishment da política externa dos Estados Unidos está enquadrando. No momento, bem, a verdadeira guerra eterna nunca foi a Ucrânia, certo? A verdadeira guerra eterna é Israel, nós contra o Irã. Esta é a que você conhece. Do ponto de vista do interesse nacional americano, uma guerra contra a Rússia nunca fez sentido. Do ponto de vista do interesse nacional americano, uma guerra contra a Rússia não faz sentido, mas do ponto de vista sionista, essa é a única coisa que eles pensam sobre isso. Pode ter um final apocalíptico, pode ter um, e para eles será, em certo sentido, perfeito, porque eles são todos escatológicos, apocalípticos, messiânicos e tudo isso. Então, se a guerra levar a um processo em que Israel finalmente desmoronará, eles irão desmoronar, mas haverá uma opção sensata. E eles levarão muitas pessoas com eles. É assim que eles pensam. Você sabe, essas pessoas são extremamente perigosas e, infelizmente, elas estão infiltradas como um câncer ou vários cânceres no corpo político dos Estados Unidos e as partes coletivas do Ocidente coletivo, a maioria do Ocidente coletivo, de fato, e do outro lado temos atores racionais, você sabe, antigos impérios. A Rússia não quer um novo império, eles não precisam disso. A China não quer um império, a China quer fazer comércio com todo o planeta e o Império Persa. O Irã quer ter sua esfera de influência na Ásia Ocidental como a potência mais importante no período da Ásia Ocidental. É isso e, claro, ser livre fora das sanções ocidentais para seu potencial de desenvolvimento é absolutamente extraordinário e é um país muito rico em
Recursos naturais também, é isso, esses são atores racionais. Do outro lado, temos total irracionalidade do ponto de vista do sionista escológico, messiânico apocalíptico totalmente demente. É, claro, um presidente dos Estados Unidos que é muito inseguro. Ou muito fácil manipular quem deve favores aos doadores para. Todos nós sabemos, de fato, os nomes de todos. Eles, claro, ele não pode dizer não. De fato, ele tentará vender essa guerra como foi imposta a mim, eu não queria. Eu queria fazer um acordo, mas eles não queriam um acordo, então eu tive que ir para a guerra, o que? Talvez seja o que uma criança de 4 anos explicaria todo o drama, certo? Então é muito, muito perigoso, é um conflito de racionalidade contra a irracionalidade e, infelizmente, a irracionalidade está no lado ocidental, a irracionalidade da guerra por procuração contra a Rússia, que deve continuar para sempre. Esse é o componente irracional da Europa, que é algo sobre o qual poderíamos escrever 10.000 ensaios, você sabe, o que deu errado depois do Iluminismo, poderíamos começar assim, você sabe, ou o que deu errado depois do Renascimento, para esse assunto, e é assustador para todos. Nós que tentamos analisar imparcialmente e com um julgamento frio e tentando encontrar algum mérito no irracional lado sobre continuar essas guerras eternas até sempre, certo? E porque quando comparamos com o lado racional e o processo de integração de urgência, e o processo de organização do Sul global, etc., vemos a história seguindo um padrão adulto, um padrão medido, com base na experiência, com base no que eles aprendem, com base em seus erros, como os chineses. Os chineses crescem porque aprendem com seus erros o tempo todo, então você sabe que não é uma questão de escolha entre os dois lados, é ver o absurdo da irracionalidade total tentando controlar uma abordagem racional para o desenvolvimento da história, para a continuação da história e para um mundo mais justo, mas nada disso. Dani e nosso público, não deveríamos ser abalados por tudo isso porque chegamos a um ponto em que eu acho que esse é o ápice da doença pós-modernista, o pós-modernista, e isso poderia ser livro de 1000 páginas, o ápice da doença pós-modernista levou à normalização do genocídio, e esta é a verdadeira face do Ocidente coletivo, é o que está acontecendo em Gaza, nada bate o que está acontecendo, nada então é isso. Então essa irracionalidade é o refletida em agora vamos expandir nossa guerra, agora vamos atacar o Irã, claro que você já normalizou um genocídio, o que vem a seguir é triste e assustador mais uma vez. Triste, muito assustador, e infelizmente não há muito que qualquer um de nós possa fazer para mudar a situação além de falar com o nosso concidadão em todo o mundo, na verdade a maioria de nós, que a maioria de vocês que estão nos ouvindo, você já sabe do que estamos falando e basicamente estamos compartilhando nossa impotência para mudar isso, sim, e você sabe, eu estava apenas verificando esses protestos de não intervenção que aconteceram nos Estados Unidos supostamente contra Donald Trump, mas uma de suas demandas era não intervir na OTAN e nenhuma das principais forças lá tinha algo a dizer sobre o Iêmen ou Gaza ou nada mesmo, eu quero dizer algumas pessoas disseram bem, e algumas pessoas vieram que estavam, você sabe, divulgando essa mensagem lá, mas em termos de quem estava liderando essa coisa, quem
Estava espalhando a mensagem em todos os lugares, era mãos fora da OTAN, então é assim que os Estados Unidos, como você chamou, estão doentes, pós-modernos, assim como a situação atual dos Estados Unidos e do Ocidente coletivo realmente é. Uma última coisa, Pepe, eu quero incluir aqui. Porque as pessoas me perguntam continuamente, elas dizem Dani, o Irã está capitulando agora mesmo ao participar de negociações com os Estados Unidos. A Rússia e a China estão ajudando nessa capitulação, porque eu acho que há isso por causa de como os Estados Unidos se comportam como esse hegemon, tão destrutivo, tão vil, o genocídio que você acabou de mencionar, as guerras que a Rússia, a China e o Irã estão, essencialmente, sendo derrotados em um sentido, mas você argumenta que, na verdade, há essa grande transição acontecendo. Você poderia ajudar as pessoas que têm essa ideia de que a Rússia, a China e o Irã estão capitulando, estão sendo derrotados e esmagados, que estão sendo manipulados, a falar sobre a realidade, porque eu acho que há uma realidade que fala mais sobre como deveríamos realmente estar olhando para. Eles estão tentando introduzir um elemento sério de racionalidade em uma situação que está saindo totalmente do controle e isso implica uma diplomacia séria. Não se esqueça de que essas são as três principais potências diplomáticas, muito importantes, e as três juntas são uma potência, uma potência diplomática. Na verdade, houve muitas acusações de todos os lados de que a Rússia foi muito branda durante esses 3 anos e a guerra por procuração na Ucrânia. Eles sempre deixaram espaço para a diplomacia. Foram os fantoches em Kiev e a União Europeia que cortaram a diplomacia desde o início e, claro, a administração anterior do manequim de teste de colisão nos Estados Unidos, mas os russos sempre deixaram espaço aberto para a diplomacia porque são atores racionais, porque eles não querem impor o que fazem a ninguém. Então, agora, ok, vai ser extremamente difícil ter de um lado triângulo de Primakov tentando incutir uma medida de racionalidade em um mestre de circo agora totalmente fora de controle e especialmente manipulado e espremido pelo poder extremo do lobby sionista em ambos os lados do Atlântico. Vai ser muito difícil, mas eles farão isso porque, é uma questão de, se eles não resolverem esse drama agora, vai piorar muito mais tarde. E eles têm talvez uma janela de oportunidade agora para mostrar a esta nova administração americana, olhe os jogos que ele costumava jogar antes, eles não se aplicam. Mas e esta vai ser uma célula muito difícil, mas se Trump entender isso instintivamente óbvio mais uma vez. Ele não é um pensador, ele não consegue pensar e ele não pensa, ele é apenas este vulcão verbal rágico ininterrupto. 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas se ele tiver um vislumbre de você, autorreflexão, que é algo que é. Autorreflexão e Trump não combinam direito, mas um vislumbre de autorreflexão disse sim, eu não posso entrar nisso porque, eu vou pagar um preço extremamente alto e apenas esses 3 atores racionais são capazes de mostrá-lo ou mesmo detalhá-lo e até mesmo fazer uma ligação telefônica começando com Putin. Poderia começar com Ciro e Dario no Império Persa há 2500 anos. Você sabe que Allah, Putin, vai chegar agora e dizer, mas olha isso é por isso que você não deve mexer com eles. Então ainda temos um vislumbre de uma racionalidade sendo introduzida no meio da demência. Você sabe é onde estamos no momento sim e eu acho que a racionalidade Pepe é incrivelmente positiva e poderosa no sentido de que reflete muitos desenvolvimentos que você cobre tão profundamente sejam
tijolos sejam os mecanismos multilaterais e multipolares que estão sendo desenvolvidos, a infraestrutura, o desenvolvimento junto à diplomacia que tem sido engajada nos últimos anos e teve um grande impacto. Inferno, nós temos a Arábia Saudita, eles não vão realmente estacionar jatos dos Estados Unidos para abastecer para ir para o Iêmen, e uma grande razão é por causa do Irã. Normalização saudita intermediada por Pequim é uma grande razão para isso acontecer, é uma grande mudança. Então há coisas que estão acontecendo, é só que você está exatamente certo, como aos Estados Unidos. Se a Rússia tentasse, o Irã irá todo vapor e mergulhar em um conflito. Os Estados Unidos são armas nucleares, usam armas nucleares e estão mais do que dispostos a destruir o tabuleiro de xadrez. Ou então é assim que eu vejo. Você pode algum comentário final? Algum comentário final, Pepe, antes de sairmos daqui? Então a pergunta, eu acho que todos nós nós estamos provavelmente fazendo a mesma pergunta em todo o mundo. Eles vão destruir o xadrez porque eles veem que de agora em diante vai ficar muito mais difícil não só recuperar sua posição privilegiada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que acabou, mas claro, o defender seu porta-aviões genocida na Ásia Ocidental. Logo isso vai ser impossível e logo vai haver uma onda de repulsa de todo o mundo, e a reação contra os genocidas vai ser algo realmente histórico. Talvez este seja o momento, talvez este seja o momento agora. É um ato de desespero. Você pode, por exemplo, explicar o atual inferno geoeconômico como um ato de desespero, mas certamente você pode explicar a demência geopolítica sobre todos nós como um ato de desespero. Se esta guerra acontecer, será um ato supremo de desespero, sim, e será uma catástrofe. Eu não posso, nós não nós não podemos nem imaginar para os Estados Unidos. Isto não é o Iraque, isto não é o Afeganistão, isto não é 2001, não é 1991, isto é 2025. É um mundo muito diferente, é um mundo muito diferente, um mundo muito diferente. Pepe, muito obrigado por participar. Eu tenho seus links na descrição do vídeo para seu para seu Telegrama. Seu link para o artigo está lá também. Todo mundo vá para a descrição do vídeo e você pode encontrar todas essas coisas, mais todas as maneiras que você pode apoiar este canal: Patreon, Substack, muito mais. Clique no botão curtir antes de ir, porque isso ajuda a impulsionar o fluxo no algoritmo do YouTube. Ainda mais depois que sairmos. E amanhã eu tenho Larry Johnson, Glenn Dyson e Rei McGavern nas 18 horas. 9 de abril, 10 de abril eu tenho Scott Ritter e Muhammad Mandi para entrar nesta conversa. Uma das 100 p.m. leste, 10 de abril. Vai ser um grande. Então todos salvem a data, digam em seus calendários. Mas eu não quero mais segurar o Pepe. Nós vamos sair daqui, Pepe, de novo. Muito obrigado, saudações. Ok, pessoal, olha, eu estou indo para a China semana que vem. Isso vai ser enorme, então eu vou conseguir muitas informações de primeira classe no local. Ó, sim, e depois disso eu irei para o Irã. Uau, isso vai ser um matador. Eu estou fazendo o tour break. Sim, tudo bem, nós entraremos em contato com vocês. Eu entrarei em contato com vocês aqui e nós vamos sair daqui agora, pessoal. Então tomem cuidado todos e mantenham a fé. Vocês sabem, continuem, mantenham-se fortes todos vocês. Obrigado, sim, tchau.